Sexto dia do jejum baseado no livro de Daniel. Vamos ler o texto de Daniel 9, versículo 15, 16 e 17. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da sua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a nossa oração, a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Aqui nesse versículo 17, Daniel ele fala sobre o santuário assolado. E é o primeiro templo, é o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. E essa profecia da destruição do primeiro templo, ela foi feita em Isaías mais de 100 anos antes. E isso está registrado lá em Isaías 39, no capítulo 39, quando o rei Ezequias recebeu uma comitiva dos enviados da Babilônia, que foram lá celebrar a recuperação da saúde do rei Ezequias, porque ele ia morrer. Isaías foi lá e profetizou a morte. Ezequias chorou, pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor deu a ele 15 anos a mais de vida. E aí ele ficou bom. E no que ele ficou bom, Ezequias recebeu a visita, dessa comitiva e mostrou tudo que havia no palácio. Mostrou os depósitos, a prata, o ouro, as especiarias. E aí Deus mandou o profeta Isaías lá e perguntou para ele o que esses homens disseram, o que eles vieram. Aí Ezequias respondeu, dizendo que eles foram lá para visitar e que eles viram tudo o que havia no palácio, que não havia nenhum tesouro ao qual Ezequias não tivesse mostrado para esses homens. Então ali a vaidade, o orgulho de Ezequias trouxe uma tristeza muito grande ao coração do Senhor, e ele disse, o profeta Isaías disse para Ezequias: um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Deus profetizou através de Isaías o exílio do povo de Judá, de Jerusalém e da destruição de tudo. E depois Jeremias profetizou as 70 semanas. E aí, olha a resposta de Ezequias: é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Isaías foi lá e profetizou que os filhos dele seriam escravos e eunucos do rei da Babilônia. E ele disse que aquela palavra era boa. Tamanha era a desconexão do rei Ezequias com a realidade espiritual naquele momento. Então aqui Daniel, ele está pranteando, ele está dizendo, suplicando ao Senhor que fizesse o rosto dele resplandecer sobre o santuário assolado. E em 1 Coríntios 6, no versículo 9, não, na verdade não é no versículo 9, no versículo 19. Então, 1 Coríntios 6, versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Por que o apóstolo Paulo está fazendo essa comparação do templo espiritual, templo como o lugar onde recebe o Espírito Santo de Deus? Logo depois que o profeta Isaías fala, ele profetiza o exílio do povo de Deus, do povo de Israel, do povo de Judá, ele começa a trazer várias palavras para o povo no período em que eles estariam no exílio. E nos capítulos seguintes de Isaías, especialmente os capítulos
45, 46, 47 e 48, Isaías fala muito sobre a idolatria do povo de Israel, do povo de Jerusalém, do povo de Judá, o quanto aquilo desagradava ao Senhor. E ele fala claramente que a idolatria, ela é como o adultério, é a separação deles, do povo de Deus, com a santidade de Deus. Então, por isso, eles seriam castigados, eles seriam assolados. E aqui nesse capítulo 6 da carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre a idolatria, que os perversos não herdarão o reino de Deus, nem os idólatras, nem os imorais, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí, a partir do versículo 12, ele fala da imoralidade sexual. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará, falando do corpo que estava morto. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu, membros de Cristo, e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Caso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então aqui nós temos Daniel chorando, pranteando pelo templo assolado, pelo templo destruído, o templo físico ao qual Deus pediu para Davi, deu a Davi as instruções para Salomão construir, e aqui o apóstolo Paulo fazendo esse paralelo do corpo, do nosso corpo como sendo templo do Espírito Santo, mas que o que destruiu o templo original, o primeiro templo, foi a idolatria, que é comparado ao adultério, à imoralidade sexual. E aqui Paulo chama a atenção de nós santificarmos o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E trazendo isso dentro do contexto do jejum que nós estamos fazendo de 21 dias pela restauração do Brasil, no Brasil, o Brasil é um país da imoralidade sexual. Nós temos aí o carnaval, que é onde tudo é permitido, onde tudo é liberado. Temos aí de mulheres que engravidam nesse período que não sabem nem quem é o pai da criança. Então, o mês de novembro é um dos meses em que mais se nascem crianças no Brasil. Por quê? Porque foram concebidas na época do carnaval, fevereiro, março. E essa prostituição, essa iniquidade, essa imoralidade, ela está muito presente dentro da igreja também, com casais que estão lá, são membros da igreja, participam até de cargos, mas que não estão casados, vivem amasiados, não estão casados perante a lei, não têm a bênção do casamento, a bênção feita ali, então estão vivendo na promiscuidade, na fornicação. Os jovens que namoram, até casais dentro da própria igreja, fornicando, ou meninas que dentro da igreja são uma coisa, mas fora da igreja são outros jovens, tanto homens quanto mulheres, que têm um comportamento perante a igreja, mas do lado de fora prevaricam. Isso tudo o Senhor está vendo, e a igreja comete esse pecado. Então nós temos que pedir perdão a Deus, nós temos que nos arrepender. Em primeiro lugar, nos arrepender. O adultério mesmo nos casais, nos casamentos.
marido traindo mulher, mulher traindo marido, e não precisa ir para a cama com outro não, porque Jesus falou que se nós olhássemos e desejássemos no nosso íntimo, nós já teríamos cometido adultério. Então é muito sério isso, é muito sério. O pecado da imoralidade sexual tem que ser combatido, tem que ser rejeitado, tem que ser confessado, tem que ser largado, abandonado e termos essa comunhão do nosso corpo, do nosso templo, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, restaurado diante do Senhor. Que igreja que o Senhor Jesus vem buscar? Uma noiva profana? Uma noiva que fornica? Uma noiva que é infiel ao seu noivo? Não! Nós precisamos reconhecer esse pecado dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro da nossa família, repreender veementemente este pecado. Porque aqui Paulo, ele deixa muito claro que aquilo que pecamos do lado de fora, aquilo que nós cometemos como pecado, alguém comete fora do corpo, comete, é pecado do mesmo jeito, mas o que peca sexualmente está pecando contra o próprio corpo, ou seja, contra o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, precisamos nos arrepender. Então, se você entendeu essa palavra e concorda comigo, entre em concordância nessa oração comigo agora, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai querido, eu quero te agradecer por mais um dia estarmos aqui, Senhor, nos consagrando a Ti neste jejum, Pai, clamando a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, mas especialmente, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, por todos os membros, por todo o corpo de Cristo, Pai, por todos os membros, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, homens casados, mulheres casadas, que estão cometendo, ó Deus, o pecado da imoralidade sexual, seja através do adultério, seja através da fornicação, seja através da prostituição, Senhor, com a pornografia, Pai, com toda sorte de imoralidade sexual e estão pecando contra o próprio corpo, Pai. Eu reconheço, Senhor, nós reconhecemos que existe esse pecado dentro da Tua igreja, que existe esse pecado no Teu corpo, Cristo, e nós, ó Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, ó Deus, nós nos arrependemos destes pecados, Pai, destes pecados que ferem a Tua santidade, destes pecados contra o nosso próprio corpo, Pai, e nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nos perdoa, Senhor, deste pecado, nos convença, Senhor, convence cada um dos Teus filhos, cada um daqueles que estão, ó Deus, dentro da Tua casa, Senhor, e estão cometendo esse pecado. Espírito Santo de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que não haja mais esse tipo de pecado no Teu meio, para que a Tua noiva seja purificada, tenha as suas vestes lavadas no Teu sangue, Jesus, e possa ser adornada como a Tua noiva linda, sendo preparada, ó Deus, para as bodas do Cordeiro. Nós nos arrependemos deste pecado no meio da Tua igreja, como líderes, como pais, como pastores, como profetas, Senhor, que não têm repreendido este pecado no meio do Teu corpo, Pai. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Todos aqueles que, ó Deus, em algum momento vão ter contato com esse vídeo, vão ouvir esta mensagem, possam se arrepender, possam confessar o pecado e possam deixar, Senhor, possam deixar esta vida de iniquidade, de imoralidade sexual e se arrepender, Senhor, e iniciar uma nova jornada contigo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos perdão por este pecado, perdão pela imoralidade sexual no Brasil ser algo tão comum, ser algo cultural, Senhor, ser algo que é exaltado
exaltado até pelas autoridades públicas durante o carnaval, instigando, fomentando as pessoas a se relacionarem, a terem relações sexuais seguras. Não, Senhor, não é isso, não é isso. E isso leva ao pecado, a Deus, do aborto, leva, Senhor, ao assassinato de crianças, Pai. Quantos dentro da tua igreja não estão abortando, Pai, porque não querem ter o seu pecado exposto? Oh, Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Livra o teu povo, Senhor, deste engano. Abre os olhos. Nós clamamos por que haja o arrependimento, Senhor, que o Senhor traga quebrantamento a esses corações endurecidos e haja, Senhor, tempo de arrependimento, tempo, Senhor, de restauração do corpo, do corpo como templo do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é o que nós te pedimos, te clamamos. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.